E aí, eu sou o Yuri e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia. Apesar que fazer vídeo de astrologia é bem coisa de capricorniano mesmo, né? Bom, a astrologia, dentre outras posições, afirma que a posição relativa dos corpos celestes, de acordo com o horário que você nasceu, pode prover muita informação acerca da sua personalidade, das suas preferências, atividades e até sobre eventos específicos do futuro. Mas será que isso é mentira ou vale a pena dar uma olhadinha no horóscopo da semana? Vamos lá. É sempre bom frisar que astrologia e astronomia não são a mesma coisa. Por mais que elas pareçam estudar coisas semelhantes. Porque enquanto a astrologia é uma área que não possui quase nenhum critério metodológico e que conta com algumas hipóteses que são impossíveis de serem testadas, a astronomia trabalha pelo método científico, que além de possuir crivos complexos, é totalmente testável e passível de replicação. Existem duas coisinhas na psicologia que explicam muito bem o porquê dos astrólogos saberem tanto sobre a sua vida e o porquê do seu signo ser tão compatível com quem você é. E a primeira dessas coisinhas é conhecida como efeito Forer. Presta bem atenção nessas 3 afirmações que eu vou fazer agora sobre você. Você é uma pessoa relativamente extrovertida e sociável, mas em alguns momentos é mais reservado. Por mais que pareça que você é uma pessoa disciplinada e que possui autocontrole, às vezes você sente um pouco de insegurança. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, mas ao mesmo tempo faz críticas a si mesmo. Bom, algo fez sentido para você? Se sim, não, eu não sei nada sobre a sua vida, eu não sei nada sobre você. O que aconteceu na verdade foi que você foi vítima do efeito Forer. Esse efeito começou a ser estudado em 1849. E ele é baseado na observação de que as pessoas tendem a aceitar descrições sobre a sua personalidade quando essas descrições são feitas exclusivamente para elas. Ainda que essas descrições sejam genéricas e vagas o suficiente para fazer sentido para muitas outras pessoas, praticamente qualquer pessoa. No experimento, cada participante recebeu um texto contendo informações supostamente específicas sobre a sua personalidade. E ao final do experimento foi concluído que a grande maioria das pessoas julgaram a análise sobre a sua personalidade como muito precisa. E só depois disso tudo que os voluntários ficaram sabendo que aquelas informações supostamente específicas sobre a personalidade delas, na verdade, eram um conjunto de descrições genéricas, retirada de vários horóscopos diferentes. Esse tipo de experimento já foi repetido várias e várias vezes, e hoje pode ser considerado um fato. A segunda coisinha que explica o porquê do seu signo ser tão compatível com quem você é, o porquê do seu signo te definir, é o viés de confirmação. Que é essa nossa tendência de olhar para um evento, para um acontecimento e distorcer isso, ou interpretar de uma forma que confirme as nossas crenças iniciais. Imagina que você está na sua casa, assistindo série, e do nada você sente uma dor de cabeça súbita. Você na hora acha que é algo grave e aí resolve procurar na internet, já está no computador mesmo, e digita lá, dor de cabeça súbita. 5 minutos de pesquisa já é mais do que o suficiente para você ficar desesperado. Imaginar que tem um aneurisma, por exemplo, ainda que a dor de cabeça seja o único sintoma que você sentiu. Você tem uma tendência natural de confirmar aquela crença inicial que você teve no momento em que percebeu a dor, que é, acho que é algo grave. Por causa disso, além de você ignorar o fato de que você só tinha um dos sintomas que sinalizavam aneurisma, você muito provavelmente não deu importância alguma para nenhum dos textos que apontava que você só estava com uma dor de cabeça causada pelos 15 episódios seguidos que você assistiu no volume máximo. Então é muito importante entender que a gente faz isso automaticamente. Nós somos vítimas do viés de confirmação, mas não quer dizer que só porque a gente faz isso o tempo todo que não seja possível mudar. E a mudança começa através da racionalidade. A mudança começa quando você tira suas lentes e começa a avaliar o mundo de uma forma mais isenta e honesta. Diferente do efeito Forer, o viés de confirmação se dá quando a gente fala de astrologia, no momento em que a pessoa lê o horóscopo e simplesmente ignora todos os erros do astrólogo simplesmente para confirmar aquela crença inicial dela, que é, os horóscopos não erram, ou os horóscopos estão certos. E caso você note alguma dessas falhas, é bem possível que ele te faça acreditar que as falhas acontecem, afinal, o astrólogo pode estar num dia ruim, né? As coisas não são tão exatas assim também. Tá, a gente já entendeu que a psicologia refuta facilmente toda essa questão dos horóscopos. Mas ainda assim seria muito legal se a gente tivesse alguns estudos envolvendo astrólogos, né? E eles existem. Em 1985, o físico Charles Carson publicou numa das maiores revistas científicas do mundo, a Nature, um artigo chamado A Double Blind Test of Astrology. Nesse teste duplo cego, os astrólogos tinham uma tarefa: avaliar 3 questionários de personalidade diferentes e selecionar qual desses questionários correspondia ao horóscopo do voluntário em questão. No total de 116 testes, eles acertaram pouquíssimas vezes, ou seja, eles falharam. Ah, mas você só me provou que os astrólogos talvez não saibam de nada e que eu posso me enganar. Mas
você não me provou que a astrologia não existe. É logicamente impossível provar que algo não existe. O ônus da prova é sempre de quem afirma. E além do mais, todas as vezes que a astrologia foi colocada em laboratório, não houve nenhuma pesquisa que indicasse, pelo menos, que ela seria um pouco diferente de outras crenças populares e que devia ser levada a sério. A astrologia data de alguns milênios antes de Cristo. E quando a gente anda para trás, quanto mais a gente rebobina a fita da história, menos conhecimento a gente tem sobre o mundo, sobre tudo, na verdade. Esse discurso de que algo é bom, algo existe, algo funciona, só porque esse algo é antigo, vem de muito tempo, é um discurso falacioso. Ser antigo não é garantia nenhuma de ser bom. E já é provado que o ser humano é uma máquina de criar correlações e falsas relações de causa e efeito. A gente tende a olhar para dois acontecimentos e dizer que um causa o outro só porque os dois acontecem ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. A gente faz isso hoje o tempo todo. Imagina naquela época. É claro que algumas pessoas, em algum momento da história, iam deduzir que a nossa personalidade, o nosso comportamento está correlacionado com o tempo, o clima ou a posição da Lua. A psicologia nasceu em 1879. Quem ia dizer naquela época para aquele pessoal que personalidade não tem nada a ver com isso e que eles estavam errados? Hoje o debate acerca da astrologia só existe porque muita gente ainda não conhece o método científico, não sabe diferenciar o inventado do real. A astrologia é um ótimo exemplo do que pode acontecer quando a gente combina a nossa tendência de criar correlações e relações de causa e efeito, a nossa capacidade de convencer e sermos convencidos e algumas centenas ou milhares de anos. Você pode estar se perguntando, cara, mas o que tem eu acreditar em astrologia? A crença em astrologia não faz mal a ninguém. E de fato, a crença em astrologia em si não é o mais preocupante. O problema maior é um modus operandi por trás desse tipo de crença. Esse pensamento sem critérios objetivos, sem critérios confiáveis, o mesmo que sustenta conspirações como o terraplanismo, a galera antivacina e outras ideias completamente absurdas que são extremamente prejudiciais para todo mundo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o quão importante é ter um pensamento crítico e o quão perigoso é usar a intuição como um meio de avaliar a realidade. As mentiras estão por aí, mentiras muito piores do que a astrologia. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então não seja enganado por histórias convincentes e não deixe que os seus amigos sejam convencidos de qualquer coisa. Porque quanto mais você instrui as pessoas, menos espaço as pseudociências têm para se filtrar, menos vídeos como esse são necessários e mais pessoas são salvas. Literalmente salvas.